Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos fazer nossa aula de geografia com o nosso livro Currículo em Ação, Ler e Escrever, Sociedade e Natureza, nosso livro do quarto ano, ok? Então, nossa atividade hoje está na página 91. Nós vamos dar continuidade resolvendo as questões L e M, tá? Dessa página. Na aula anterior, nós já falamos da questão K, nós já fizemos a questão J, trabalhamos a rosa dos ventos, né, localizando colegas dentro da sala de aula. E na aula de hoje, vamos dar continuidade falando de localização, ok? Só que a atividade L e M. Vamos lá, então, a nossa leitura. Observe a imagem 1. Sabendo que o Sol nasce do lado direito, identifique a direção que devemos seguir se formos para a zona norte. E depois, a direção que devemos seguir se formos para a zona sudeste. Vamos lá então, pessoal, ó. Então, a proposta dessa atividade é nós observarmos a imagem 1. Essa imagem aqui, imagem 1, vamos lá. A imagem 1, ela tem, né, uma paisagem aqui. E o que falou para a gente analisar lá na primeira questão? A direção que devemos seguir se formos para a zona norte. Mas o que nós temos que lembrar primeiramente quando a gente está analisando norte, sul, leste, oeste? O que é a referência que falou lá em cima? O lado direito. O lado direito não é para cá? Então, aqui nós temos o nosso lado direito. E nesse lado direito é o que a gente identifica o quê? Onde o Sol nasce, tá? Vou até colocar aqui para vocês lembrarem. Então, quando a gente identifica o lado que o Sol nasce, é a nossa referência, que é o lado direito. E esse lado que o Sol nasce, lembra como que a gente localiza ele? É o lado leste, não é? Então, o lado direito é o lado leste. Só para a gente entender, o contrário, que é o esquerdo, é o lado que o Sol se põe, né? E aí lá é o oeste. Então, para nossa frente, nós temos o norte, para trás, nós temos o sul. Isso, gente, é desta forma que nós localizamos, não é? Então, para responder a primeira questão ali, a direção que devemos seguir se formos para a zona norte dessa imagem 1. Que direção? Em direção para onde aqui para a zona norte? O que tem aqui na frente? Nós podemos responder as montanhas, né? Então, aqui, a resposta na frente dessa questão, vocês podem escrever para as montanhas, não é? Só um minutinho. Escrever aqui com essa canetinha, deixa eu afinar mais um pouquinho a pontinha. Então, primeira resposta, nós devemos seguir montanhas, ok? Muito bem. Segunda questão. Deixa eu mudar aqui a cor da nossa caneta para não misturar as respostas. A direção que devemos seguir se formos para a zona sudeste. Ó, então, lembrando que o sudeste já é um ponto colateral. Esses aqui são os pontos cardeais. Os pontos colaterais ficam entre esses pontos. Então, aqui no meio, lembra que a gente faz esse X? Aqui entre norte e leste, nós temos o nordeste, né? Aqui entre o norte e o oeste, nós temos o noroeste. Aqui entre oeste e sul, nós temos o sudoeste. E aqui entre sul e leste, nós temos o sudeste, que essas são somente as siglas. Então, esse lado aqui, que é o que está falando, se for seguir para a região sudeste, para onde, né? Qual que é a direção, a região sudeste aqui? Nós podemos falar
aqui nessa região tem o quê? Tem arbustos, pequenas árvores, né? Para a região sudeste. Vamos lá, então, a direção que devemos seguir se formos para a zona sudeste é a direção dos. Vocês podem até responder no livro de vocês uma resposta mais completa, mas só para poder resumir aqui, a direção dos arbustos, ok? Das pequenas árvores que tem aqui nessa região. Seria legal vocês fazerem com um lápis, tá? Só esse rascunho aqui também, ok? Questão M. Observe a imagem 2. Sabendo que o sol nasce do lado direito, identifique. Primeiro, a direção que devemos seguir se formos para a zona sul. Então, agora nós vamos fazer a mesma orientação que nós fizemos na imagem 1. Vocês podem fazer dessa forma com um rascunho lápis mesmo ou utilizando barbante, né? Como já foi sugerido. Então, aqui nós temos norte, sul, leste, oeste. E se nós formos para a região sul, que direção nós devemos seguir aqui? O que nós podemos colocar aqui como referência? Aqui, para esse prédio laranja, não é? Vamos colocar ele como referência, tá? Então, direção que nós devemos seguir? Seguir em direção ao prédio laranja. Caprichem na letra, gente, de vocês, porque com lápis é bem melhor escrever, tá? Do que no computador. Segunda questão da letra M. Vamos lá. A direção que devemos seguir se formos para a zona noroeste. Gente, agora nós temos que parar e olhar a localização noroeste. Lembrando que noroeste é um ponto colateral, fica entre os pontos cardeais. Então, vamos aqui encontrar todos os pontos colaterais. Entre norte e leste, nós temos o nordeste. Entre leste e sul, nós temos o sudeste. Entre sul e oeste, nós temos o sudoeste. Entre norte e oeste, o noroeste, que é para esse lado aqui que nós vamos, né? Que direção que nós devemos seguir se formos para a direção noroeste? Aqui, gente, nós podemos também, como tá difícil de dar uma referência de local aqui, nós podemos explicar da seguinte forma. Para seguir para a região noroeste, nós podemos explicar que é mais para o lado esquerdo, né? Seguindo para frente, mas entre a nossa frente e o lado esquerdo, tá? Entre a nossa frente e o lado esquerdo. É essa direção que tem que seguir. Então, vamos explicar dessa forma diferente aqui para poder, porque não tem um ponto de referência, né? Então, seguir. Vamos explicar direitinho. Seguir entre nossa frente e nosso lado esquerdo. Ponto final. Tá? Gente, caprichem na letra. Lembrando que a dificuldade de escrever aqui no computador para vocês com uma letra bem legal é mais difícil, tá? Então, caprichem na letrinha de vocês aí ao responder. Bom, gente, então qual que é o noroeste? A região que tem que seguir. Norte não é a frente. Oeste não é a esquerda. Então, noroeste fica entre norte e oeste. Foi essa a nossa explicação. Nós poderíamos ter pensado aqui no sul. Sul, qual que é a direção que nós deveríamos seguir? Para trás, né? A direção do sul é sempre sentido trás, né? Como nossa referência
olhando para o lado leste, direita, oeste, esquerda, norte e frente. Na questão anterior, quando a gente falou sudeste, o sudeste, nós podemos também explicar que é a direção entre o leste, que é a direita, e a nossa, né, atrás de nós, que é sul, tá? E assim o norte é frente. Então, nós podemos também explicar desta forma as direções, ok, turminha? Bom, vamos lá então, agora para a nossa próxima página, que é a nossa última atividade. Página 92. Agora a nossa atividade será a leitura desse texto que está nessa caixinha, tá? Para saber mais. Então, o texto tem como título: O que é bússola? Vamos ler junto com a professora? Acompanhe a leitura. A bússola é um importante instrumento de orientação. Foi desenvolvida tendo como base a rosa dos ventos e os pontos cardeais, colaterais e outros. Pergunte à professora como se usa esse instrumento. Vocês querem saber como se usa esse instrumento? Então vamos lá comigo conhecer um pouquinho mais sobre a bússola. A bússola foi inventada pelos chineses no século IV a.C., aperfeiçoado em 1302 pelo marinheiro e navegador italiano Flávio Gioja. Você já viu uma bússola pessoalmente? Já parou para pensar como ela funciona? A bússola é um objeto de orientação geográfica desenvolvida há 2000 anos antes de Cristo. Ela marca os pontos cardeais e contém uma agulha que indica sempre o polo norte geográfico, permitindo que você se oriente e encontre a direção que deseja seguir. Mas como ela funciona? Na verdade, a bússola é um instrumento bem simples. Seu funcionamento se baseia na combinação do magnetismo da sua agulha com o magnetismo da Terra. A Terra é um grande ímã que possui um campo magnético, que, como qualquer outro, tem seu polo norte magnético, situado próximo ao polo sul geográfico, e seu polo sul magnético, igualmente bem próximo do norte geográfico. Como a agulha da bússola é magnética, possui um ímã, com o polo norte e o sul, ela sofre uma ação de campo magnético terrestre, qualquer que seja o local da superfície da Terra em que você se encontre. Se a agulha da bússola puder girar livremente e sabendo que os polos opostos se atraem, o polo norte da bússola é atraído pelo sul magnético da Terra. Isso aponta ao chamado polo norte. Da mesma forma acontece o oposto. A parte sul da bússola é atraída pelo norte magnético da Terra, indicando o polo sul da Terra. A bússola é sem dúvida o instrumento mais conhecido da era do descobrimento.